Fala, meu povo, tudo tranquilo com vocês? Então, bora lá, né? Vamos começar mais uma aulinha de bolsa para leigos e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a técnica quant, né? Técnica quantitativa. Né? A gente viu um pouquinho aí de fundamentos, né? Que a gente viu o cara do balanço patrimonial, da parte financeira, né? A gente viu um pouquinho de fluxo ou tape reading, que é o cara que está olhando o fluxo de ordem, sabendo quem está comprando, quem está vendendo, né, tentando identificar ali uma oportunidade. Né, a gente viu que os fundamentos são o cara que está olhando a qualidade da empresa, então essa técnica aqui é uma técnica mais de longo prazo. A gente viu que o fluxo aqui são operações que você consegue fazer 1, 2 segundos, né? São operações bem mais rápidas. A gente viu que é mais difícil usar isso no mercado descentralizado, como por exemplo o Forex, né? Porque vem em ordem de diversos lugares, né? Não é igual uma bolsa que vem em lugar, tá vindo ordem só de um lugar só, né? A gente viu que pelo menos para mim, Michel, é um pouquinho mais cansativo, não é muito o meu perfil, né? Então a gente viu os fundamentos e o fluxo. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o mundo quant, beleza? O que seria esse mundo quant? O básico aqui, é matemática e estatística. Não tem como. Então é número, certo? A pessoa que está querendo aprender o mundo quantitativo, ela precisa ter um conhecimento aqui, ó, de estatística. A pessoa precisa conhecer estatística. Beleza? Isso aqui é pré-requisito básico. Né? E a pessoa precisa ter uma noção de alguma outra técnica também para conseguir usar da matemática aqui, usar-se da estatística. Né? As operações quant, elas são mais conhecidas ali, né? Aliás, elas são pouco difundidas porque o pessoal acha muito mais difícil. Né? Acha que, nossa, meu Deus, eu preciso utilizar muita matemática. Ah, não, nossa, matemática é difícil, não quero, e já deixa o negócio de fora. Eu opero gráfico, mas eu uso bastante isso aqui, ó, mesmo com o gráfico. Né? No mundo quant é interessante a gente conhecer um pouco de gráfico, conhecer algumas coisas de outras técnicas. Por quê? Não dá simplesmente para eu pegar uma pessoa que conhece de matemática, que conhece de estatística e probabilidade, e falar assim, ó, monta um modelo operacional. Essa pessoa precisa ter uma base de alguma coisa. Essa pessoa precisa ter uma base. Né? Então eu vou tentar trazer o quant aqui mais puxado para a base que eu, Michel, uso, que é a base gráfica. Beleza? Então, e qual que é a vantagem, por exemplo, da estatística ali, da gente usar o mundo quant? Quando a gente está usando isso, a gente está tirando totalmente a subjetividade. Que é o que? Putz, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Não, a gente está usando base matemática. Mas como assim, Michel? Ainda está um pouquinho complexo, né? Me dá um exemplo aí, um pouquinho mais simples de entender. Vamos imaginar a seguinte situação aqui, ó. A Petrobras, vamos imaginar que ela, no dia de ontem, vamos imaginar que ela está caindo aqui 4 dias seguidos, beleza? Ela caiu aqui 4 dias, então Petrobras está em queda lá e caiu 4 dias. O que o cara quant, né, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que ele faz, o que ele vai fazer? Ele vai olhar que a Petro caiu 4 dias, então ele fala assim, beleza, caiu um dia, caiu 2 dias, caiu 3 dias, caiu 4 dias. Beleza, ele vai pegar toda a base ali de vários e vários dias para trás, semanas, meses, anos, né? E vai olhar, fazer um cálculo ali. Isso pode ser feito tanto pelo Excel, você pode exportar os dados ali das plataformas e jogar para um Excel, ou você pode jogar, por exemplo, mais na área de programação. Aí a pessoa precisa, obviamente, de programação, que é Python, né, essas ferramentas para programação, né? Python, R, né? E o Excel. Né? Eu gosto de fazer um pouco de quant que eu faço, eu gosto de fazer pelo Excel. Né? Então, o cara ali ele vai pegar toda a base de Petrobras e vai se fazer a seguinte pergunta, beleza? Depois que a Petrobras cai 4 dias seguidos, né? Vamos imaginar que caiu, sei lá, 10%. O que acontece depois?
Então ele vai olhar lá para trás e ele vai ver o que aconteceu. Então vamos imaginar, ele percebeu lá, ele tirou a base estatística, e ele percebeu que quando a Petrobras cai 4 dias seguidos, lembrando, gente, isso aqui é um exemplo, isso aqui eu não estou falando que quando cai 4 dias acontece isso, estou exemplificando para vocês aqui. Senão vocês verem lá a Petrobras cai 4 dias, vocês vão querer fazer loucura. Então ele percebeu lá que depois de 4 dias consecutivos de queda, a Petrobras no primeiro dia, ela, sei lá, ela recupera metade. Ou sei lá, depois de que ela cai 4 dias, ela depois de uma semana ela recupera a metade, recupera 50%. Depois de 2 semanas ela recupera, sei lá, 100%, ela volta tudo lá. Agora, diferente. Vamos imaginar aqui que é um outro papel aqui. Sei lá, esse papel ele subiu de uma vez aqui 30%. Vamos imaginar que essa pernada aqui deu 30%. Deu 30%. Depois da última queda aqui subiu 30%. Beleza. O cara quantitativo fala assim, beleza, depois que o mercado sobe 30%, sei lá, vamos imaginar que aqui seja a Vale. E mais uma vez, lembrando, estou explicando da forma mais leiga possível, forma mais simples, prática para qualquer pessoa leiga entender. Eu não estou fazendo esse curso aqui para quem já tem conhecimento, beleza? É para leigo entender. Então, esse cara viu que depois de cavalo sobe 30%, ela tende a corrigir, sei lá, 20% dos 30%, então esse 100 aqui vira, desses 30% vai virar 100, então ela corrige 30%, ou seja, ela volta isso aqui, ó. Depois que ela faz esse movimento, geralmente ela faz isso aqui depois de 3 dias. Sei lá, ele olhou lá 10 anos para trás, durante 10 anos ela fez exatamente isso. Então, o que esse cara quant vai fazer? Ele vai montar uma abordagem para pegar esse tipo de movimento. Então ele vai olhar lá, depois que o papel X caiu 4 dias seguidos, esse papel volta, recupera 50% dentro de 2 semanas. Então, ó, ele vai lá olhar 10 anos para trás. Putz, nos 10 anos para trás, toda vez que caiu 4 dias seguidos, em 2 semanas recuperou 50%. Então, depois que cai 4 dias, vai fazer o quê? Vai comprar aqui e depois de 2 semanas ele vai realizar. Ele vai fechar a sua operação com esse dinheiro aqui. Ele sabe que ele vai perder algumas vezes, só que é a matemática falando para ele fazer isso. Isso pode... Existem diversas formas diferentes de se fazer isso. Isso aqui é só um exemplo para tentar dar o máximo de didática possível. Né? A pessoa que vai buscar o quant aqui, ela vai estar baseada em estatística. Ela vai procurar o quê? Algum padrão que se repete. Ela vai olhar o gráfico ali e ela, por exemplo, ela vai ter uma ideia. Fala, putz, eu estou percebendo aqui que toda vez que acontece tal coisa, né, o preço faz isso. Então, até aí é uma hipótese. É uma hipótese. Nossa, eu olhei umas 2, 3 vezes aqui. Toda vez que fez esse modelo aqui, o gráfico fez isso. Sei lá, vamos imaginar. Toda vez que deixou um desenho, um padrãozinho desse aqui no mercado, lá nos gráficos, toda vez que aconteceu isso aqui, o mercado vai para cima. Sei lá, toda vez que acontece um grandão, o mercado depois volta até 50 aqui para depois ir. Então, o cara percebeu algum padrão qualquer ali, do nada. Ele percebeu que alguma coisa ali tem uma certa repetição. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa objetivar isso, ele precisa testar isso. Então, isso é um trader quant. Ele vai pegar uma base estatística lá para trás e vai testar isso centenas de vezes de vezes e tentar descobrir um padrão. Depois que ele testou isso tudo, ele vai ter um monte de resultados ali que ele vai analisar. Ele vai ver, putz, desses 10 anos aqui, toda vez que aconteceu esse padrão aqui, quantas vezes ele acertou? Ah, sei lá, esse padrão acertou 70%, sei lá, em 10 anos, o padrão X acertou
70%. Beleza. Desses 70% aqui, quanto que eu ganhei? Ah, sei lá, para cada R$ 1 arriscado, você ganhou R$ 1. Então, beleza. Faz sentido eu operar isso aqui. Ah, não. Acertou, sei lá, acertou 50%. Para cada R$ 1 que você arriscou, você ganhou R$ 1. Então não vale muito a pena, está no 0 a 0 se você acertou 50 aqui. Ah, não. Nossa, acertei, sei lá, 80% e para cada R$ 1 arriscado, eu ganhei R$ 2. Caramba, você tem uma mina de ouro na mão. Né? Beleza, qual foi a sequência máxima de derrotas que o operacional teve? Ah, eu perdi 3 vezes seguidas, eu perdi 2 vezes seguidas. Né? Essas 3 vezes seguidas aqui, sei lá, dá R$ 1.000. Essas 2 vezes seguidas aqui dá R$ 700. Para saber o que? Quanto de capital você vai precisar colocar para você não quebrar uma conta. Então, o cara que está ligado no quant, ele está um pouquinho mais ligado na matemática, beleza? Basicamente, quase todo mundo tem pelo menos um pouquinho de quant dentro do seu operacional. A gente precisa estudar números, a gente precisa realmente saber se está ganhando dinheiro ou não. Né? Quantos por cento das vezes que eu acerto isso, quando eu acerto, quanto que eu ganho, quando eu erro, quanto que eu perco. Né? São coisas mais básicas. Obviamente que a gente tem muito mais dados para se realizar. Né? A gente, só falando em termos técnicos aqui, a gente tem taxa de acerto, payoff, drawdown, track record, fator de recuperação, né, corrosão da conta, risco ruína. A gente tem muitos fatores para se analisar, beleza? Só que isso é um pouco mais avançado e que a gente está numa aula mais introdutória para vocês terem uma noção do básico ali, né, para vocês decidirem para onde vocês vão começar a migrar ali. Né? Então, esse cara está tirando a subjetividade, está tentando deixar uma coisa extremamente objetiva. Então, esse cara que está fazendo isso, ele pode usar o bonitão de um robô. Ele pode programar um robozinho aqui, ó. Aí vai lá e programa um robô para operar. Por quê? Ele fez um grande teste lá, ele descobriu que toda vez que acontecia um padrão X, ele tinha 70% de chance de ganhar R$ 2 para cada R$ 1 que ele arriscava. Ele tinha 70% de chance de ganhar R$ 1 para cada R$ 1 que ele arriscava. Então tem que ser um modelo objetivo para você programar. Então, toda vez que a média faz isso aqui para baixo e deixa um candle desse jeito aqui, o preço sobe tantos por cento. Então precisa ser uma coisa bem objetiva para que ele consiga programar. Porque se é uma coisa que não tem objetividade, né, que é muito de, tô olhando aqui, acho que vai, acho que não vai, não dá para programar, não dá para se fazer um robô com isso. Então esse cara aqui tá mais na objetividade, ele consegue programar um robô, né? Ou se não quer programar um robô, ele consegue fazer na própria mão, olhando ali mesmo o gráfico, né? Mas essa pessoa precisa ter uma base de alguma coisa para conseguir identificar algum padrão, porque não dá simplesmente chegar aqui, não conhece de gráfico, não conhece de fluxo, não conhece de fundamento, e não conhece de nada. Né? Se falar para ele, opera aí, ele não vai saber operar, ele precisa ter uma base. Então, o que eu trouxe para vocês é um pouquinho da base gráfica. Então, eu analiso o gráfico, Michel, eu analiso o gráfico, eu encontro padrões gráficos ali dentro, e esses padrões gráficos, eu testo esses padrões, eu vejo quanto esses padrões acertam, quanto eu ganho e quanto eu perco, para eu ver se vale a pena ou não operar aquilo. Então, isso é um pouquinho mais quant. Né? Eu sei onde eu entro, eu sei onde eu coloco uma perda, eu sei onde eu coloco dinheiro no bolso, onde eu ganho dinheiro. Então, isso é um pouquinho mais quant. Né? Então, a pessoa que está estudando quantitativo, ele está um pouco mais focado dentro da matemática ali. Ele precisa ter conhecimentos básicos, mais de estatística para ele conseguir operar com um pouquinho mais de efetividade. Então, o cara que faz isso, ele tem que manjar um pouco de matemática, tem que manjar um pouco, às vezes, do Excel, às vezes de uma ferramenta de programação, né? Putz, dá para se fazer, Michel, mas putz, eu não manjo nada de Excel, eu não manjo nada de programação, eu consigo ser um trader quant? Te indico aprender pelo menos um pouco de Excel ou um pouco de programação. Eu sei um pouco de Excel, mas Michel, putz, não manjo de Excel, não manjo de programação, mas dá para fazer? Ainda dá, você vai ter que fazer na mão. Você vai ter que pegar o gráfico e ir voltando e anotando tudo no papelzinho ou né, na calculadora ali batendo, vai te dar um trampo 10 vezes maior.
do que simplesmente pegar a base lá e jogar dentro do Excel. Quando eu tenho alguma coisa que eu quero testar, que não é tão objetivo ao ponto de eu conseguir configurar no Excel, eu faço à mão, beleza? Sim, não 100% à mão. Anoto os resultados no Excel, depois no Excel eu faço as fórmulas ali para ter a noção financeira do negócio. Mas dá para fazer um pouco na mão ali, beleza? Dá para se ter uma noção ali se o negócio realmente for objetivo, mas a pessoa precisa entender um pouquinho de matemática, um pouquinho de estatística ali, né, para conseguir de fato desenvolver essa forma de se operar, beleza? Não tem como fugir, beleza? Então, hoje a gente viu um pouquinho mais do mundo quant e, novamente, me sigam lá nas redes sociais, Michel Faria. Até qualquer dúvida que vocês tenham, é só me procurar lá, beleza? Então, na próxima aula, aí eu já vou começar a falar um pouquinho do gráfico, beleza? Que é o que eu uso, é o que eu gosto de fazer e é o que eu ensino pra galera, perfeito? Aí dentro do gráfico, que é a minha área de atuação, aí eu vou começar a explicar um pouquinho mais para vocês, começar a desossar um pouquinho mais do gráfico ali, beleza? Então, tamo junto e até a próxima aula. Fiquem todos com Deus.